A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes internautas, estamos aqui com vocês, jornalista Rosa Maria Correia, fazendo mais um com muito prazer, né? Privatizar faz mal ao Brasil, aqui na Rádio Petroleira. A gente está gravando aqui do estúdio virtual devido ao isolamento, devido à pandemia, mas hoje a gente está trazendo aqui um programa para vocês para lá de especial. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Paula Becker. Ela é uma chilioca, uma chilena que tem um pé firme aqui da mãe no Rio de Janeiro, carioca, né? Ela é psicóloga. Ela é participante da Assembleia Territorial da Praça de Bogotá, que faz parte do movimento que começou em outubro desse ano, né, outubro passado. Ela também trabalha com a saúde mental e ocupacional na Casa de Santiago, que é uma casa pública no Chile, e também é na luta, né, tem um ativismo bastante importante, antimanicomial e antipsiquiátrico. Olá, Paula, tudo bem com você? Como é que vai? Tudo bem aqui falando dessas terras um pouco longe do outro lado da Cordilheira dos Andes, desse território bem revoltado já há um ano. Esse movimento começou não esse ano, né, 2019, e com muita vontade e agradecida de ter sido convidada nesse programa, que também o nome do programa faz muito sentido com o que está acontecendo aqui no Chile, né? Nesse território. Tem que a gente até está pensando em mudar, né? Porque a gente teve aí a participação de também outras ativistas, né? Teve uma ativista que está morando em Paris, então a gente agora vai começar a pensar, né, Luiz Mário, em fazer uma mudança aí. Privatizar faz mal ao mundo, né? Aos vivos, aos seres, isso, né? Então a gente também está recebendo aqui. Vamos começar a pensar nisso, né, Luiz Mário? Tem que ampliar esse nome aí. Esse Brasil já está restrito aí, esses territórios, né? A gente tem que começar a ser antiterritorial também. E a gente também está aqui no estúdio, né, recebendo a presença aqui, não a primeira vez, né, com muito prazer, sempre colaborando aqui com a gente, sempre pronta para estar participando do Privatizar faz mal ao Brasil, né, da Carla Carvalho. Ela é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Petrópolis, é também pedagoga e tem pós, né, formação em psicopedagogia. Olá, Carla, tudo bem com você? Como é que está? Estamos caminhando, né, nesse momento de pandemia em que as pessoas estão cada dia precisando mais dos serviços públicos e ainda pensando em privatizar, né? Então não dá realmente para a gente dizer que está tudo bem. Mas é um prazer estar de novo aqui com vocês, gente. Obrigada pelo convite. E nesse momento aí, né, que a Carla lembrou dessa questão aí absurda das privatizações nessa hora, a gente está aqui também com a presença do Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetro RJ, é também da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, é um dos coordenadores desse programa. No sindicato, ele trabalha principalmente, né, com a questão da política e formação sindical. E a gente sabe, né, Luiz Mário, que não é de agora essa luta contra as privatizações, ao contrário, né, ela já é uma bandeira, já está até surrada a bandeira. Mas a gente sabe que desde a posse aí do Jair Bolsonaro aqui, essa extrema-direita, né, ele trouxe mais acirrada ainda essa questão, porque aí é uma bandeira deles, né, é uma coisa que o Guedes já anunciou na época da campanha, embaixo do braço, a listinha com mais de, põe aí 18 empresas que eles fazem questão de passar a canetada da privatização, mas a gente está aqui para lutar contra tudo isso aí, né, Luiz Mário? Sim, perfeitamente. Nós queremos não somente resistir, mas avançar na luta, transformando essa luta dos brasileiros em uma luta internacional, da Europa, dos brasileiros da Europa, do hemisfério norte, do leste, nos ajudando, os nossos irmãos aqui do Chile, da Argentina, México, Cuba, nos ajudando a entender o que está acontecendo na nossa América do Sul e no mundo inteiro. E é importante a presença da Paula, que está trazendo um tema de direitos humanos, anistia, privatização, assim também como a Carla, os direitos humanos também aqui no Brasil, que está cada vez sendo atochado por esse governo nazista, que está de plantão, e seus satélites, destruindo tudo que é de bom que tinha no Brasil. E o Chile está passando por 20 anos pelo neoliberalismo, com todas as reformas que nos atingiram agora, reforma administrativa, que está para ser aprovada, reforma previdenciária, reforma trabalhista, e o povo chileno está sofrendo
e não está entregando, está lutando agora para retomar todos os seus direitos, como exemplo para a América Latina e para o Brasil, para atacar, não ficar mais na retranca. E também pela anistia de presos políticos lá no Chile. Isso se repercute em toda a América Latina, inclusive no Brasil. E as carceragens nossas são péssimas, condição humana, quer dizer, o cara acaba pagando 2 vezes o preço, né? Ele, além de ficar cerceado da liberdade, ele sem dignidade para habitar aquele cubículo que é ridículo, entendeu? É uma condição sobre-humana. Então, a companheira Paula Becker e a companheira Carla pudessem falar sobre as privatizações, sobre como está o Chile durante esses 20 anos de Estado mínimo, também seria muito bom se colocar isso para os brasileiros. Passo para você, Rosa. Obrigado. Haja programa, né, Paula? A gente vai fazer, a gente começando então a série. Hoje é o primeiro programa da série, para a gente poder falar de todas essas questões aí, né? Sim, vai faltar tempo, tem muito o que falar. A gente tem aqui um tempo curto, mas a gente promete aí para os ouvintes que já se empolgaram aí com essa pauta do Luiz Mário, que a gente vai voltar a falar aqui sobre esse assunto e com elas duas. Por favor, Paula. Bom, são 30 anos, né, Luiz, que a gente está já vivendo no corpo, assim, o neoliberalismo, né? A luta que não começou ano passado, tem vários coletivos, várias organizações que já levam 20 anos, 15 anos, mas o ano passado foi o ano que todos nos juntamos, né, e saímos na rua e meio que espontaneamente, sabe? Foram muitas coisas que foram acontecendo, também de corrupção, que foram dando essa pauta para todo mundo estar junto, porque a gente tem um inimigo comum, que é o neoliberalismo, e que ele está consagrado na Constituição chilena, tá? A Constituição chilena, até hoje, é a mesma da ditadura, tá? Foi implantada em 1980, eles têm feito algumas modificações depois do retorno dessa suposta democracia que a gente tem aqui, mas a gente, todos os partidos e o sistema político que a gente tem aqui não permite umas mudanças profundas nessa Constituição, tá? Então, todas as lutas em relação à saúde, educação, por exemplo, o Chile é o único país do mundo que a água está privatizada, mas não o serviço da água, é a fonte da água, entendeu? Tem pessoas que são donas dos rios, das lagoas, e isso, por exemplo, está consagrado na Constituição, entendeu? Então, bom, a gente não tem educação gratuita, universal, plena, né, para todo mundo das universidades. Então, são várias lutas que levam muito tempo e que ficam topando, né, com essa Constituição que não permite nenhuma mudança, porque ela também ela está estruturada de uma forma que o Congresso nunca logra a maioria para a gente conseguir mudar, entendeu? Então, aí eu teria que falar mais em profundidade sobre esse sistema, mas é o que a gente está finalmente. Eles fizeram uma articulação, assim, a gente fala aqui tipo um sistema de relógio onde toda a engrenagem faz que o sistema não possa mudar, entendeu? Então, por isso que a demanda principal nesse momento é essa mudança da Constituição, tá? Mas não é só uma Constituição, ou seja, não, e o que é importante falar é que essa Constituição é um laboratório, vocês falaram antes de Guedes, é um laboratório latino-americano, né, que foi implantado com a ajuda do governo dos Estados Unidos, né, na época da ditadura, através dos Chicago Boys, que foram esses caras que foram lá estudar, né, economia e que implementaram o sistema neoliberal econômico no Chile. E então a gente já tem essa experiência de privatizações de todos os serviços já há 30 anos, né? Um sistema
como bem importante, que estrutura todo o outro sistema, é o da Previdência. Tá? Que aí também eu estou sabendo que desde que Bolsonaro chegou, né, ele está já conseguindo avançar nisso. E esse sistema de previdência começou a fazer crises agora que as pessoas que nesses 30 anos estão se aposentando e não tem nem o mínimo para viver, entendeu? Então as pessoas começaram a passar fome nesse país que parecia ser, né, uma espécie no imaginário latino-americano, o Chile está muito bem, né? Mas na real só os caras mais ricos que estão muito bem, todas as transnacionais que estão fazendo uso de nossos recursos naturais, eles que estão passando muito bem, porque eles quase não pagam imposto, eles quase não tem uma série de proteção, né? Por exemplo, o movimento sindical aqui no Chile, ele também foi muito atingido pela ditadura e, por exemplo, hoje acho que é um porcentagem muito pequeno de pessoas que estão sindicalizadas, tipo 10%, entendeu? De todas as ramas das indústrias e tudo, entendeu? Então, o movimento sindical está muito fraco, né? Não consegue fazer muita força. A precarização do trabalho, a flexibilização laboral, todos esses sistemas, eles estão consagrados na Constituição, entendeu? Então, não tem muito jeito. Ou seja, aqui a gente tem que mudar a raiz mesmo do sistema e por um sistema que garantisse os direitos sociais, que a gente aqui quase não tem, entendeu? Então, esse é o contexto principal e é por isso que eles vão defender com toda a sua força e com ajuda internacional esse sistema, né? Porque é um sistema que está sendo copiado por outros países. Então, é por isso que a luta aqui é muito importante que seja internacional, porque a gente não quer que vocês sofram o que a gente está sofrendo aqui já há bastante tempo, né? Eu estava falando também de alguns dados que são importantes, por exemplo, na área que eu me desenvolvo, que é na psicologia, na saúde mental. A gente tem os índices de maior suicídio de Latinoamérica, maior aumento de suicídio em adultos, em idosos e também em jovens, entendeu? Porque não tem oportunidades aqui. O Chile não está gerando cultura, não está gerando nada do que nem o mínimo e nem também essas questões imateriais que são necessárias na vida de qualquer pessoa, entendeu? Então é um pouco isso. Então todo esse para a maioria das pessoas que hoje estamos na rua e que continuamos na rua porque a gente vê com um pouco de desconfiança, não confia muito do processo constitucional que está em curso nesse momento, né? A gente teve uma eleição há um mês atrás, acho que foi 25 de outubro, que a gente, bom, aí a participação cidadã foi muito grande, a gente conseguiu 80% de aprovação para essa mudança. Só que o marco em que vai ser feita essa mudança, ele está controlado pelo Congresso, entendeu? E pelos partidos que fazem parte do Congresso. Então, o que acontece? Que a gente está, tipo, eles já têm algumas pautas que não vão ser mudadas. Por exemplo, tratados de livre comércio, alguns tratados assim internacionais, e tem outros que eles nunca têm respeitado, né? Como, por exemplo, questões que têm a ver com povos originários daqui do Chile. Então, tipo, eles querem continuar mantendo inclusive, acho que aperfeiçoando o sistema neoliberal, né? Que está, como eu falei antes, estruturado e consagrado na Constituição. Então, a gente ainda está na rua por isso. Porque a gente, por exemplo, a participação de independentes nessa Constituição, nessa proposta, é muito difícil, porque a gente precisa de muitas assinaturas. As pessoas, inclusive agora na pandemia, é bem mais difícil, né? Tem que ir no cartório, tem que fazer um monte de coisas que as pessoas não estão dispostas a fazer, né? Mas os candidatos que são de partidos, eles facilmente vão chegar, né? Então, uma coisa boa que a gente logrou e que o movimento feminista aqui no Chile tem sido muito forte já há alguns anos, uns 3 anos que ele está com muita força,
é que a gente conseguiu que fosse paritária. Seria a primeira Constituição do mundo que seria feita com 50% de homens e 50% de mulheres, né? Mas, por exemplo, eles deixaram fora a representação de povos indígenas. Eles eles teriam que fazer também por conta dos partidos, né? Então aí tem uns acordos que são de facto entre partidos que finalmente a gente desconfia bastante, tá? E é por isso que como tendo essa possibilidade, a gente ainda tem que estar na rua, porque eles facilmente podem dirigir isso para os interesses deles, né? Que são os interesses da elite e dos ricos e super ricos que tem aqui, que são principalmente 7 famílias, né? Então, nesse ano que a gente já está, a gente fez 18 de outubro desse ano um ano de revolta, de protestos, que foram um pouco parados, né, na época da pandemia. A gente passou aqui por umas quarentenas bem com muitas restrições. Inclusive, a gente está até agora com toque de recolher a nível nacional desde março, tá? E aí tem uma questão que também é importante falar, que eles estão usando a pandemia um pouco para controlar o movimento social, tá? Eles usam essas quarentenas, eles usam esse também toque de recolher, porque não tem nem... Acho que o Chile tem 5 países no mundo que tem toque de recolher por uma coisa sanitária, mas tipo, você pode ir para o shopping sem nenhum problema, mas não pode ir para uma... Entendeu? Não pode encontrar alguém de noite. Então, eles estão já como controlando, porque eles estão vendo que nós estamos tendo muita força. Sim. É um movimento atualmente que não tem uma liderança, isso também é uma coisa nova. Não tem uma liderança nem política, nem orgânica nesse momento, o que também faz que seja bem difícil de controlar, entendeu? E a expressão desses vários movimentos que se juntaram tomou uma característica que é territorial. Então, a nível nacional, tem por volta de 167 assembleias territoriais, tá? Que a gente está começando, tipo, aprendendo também. É uma experiência que é nova, que a gente está procurando como essa organização que a gente está conseguindo e que a gente consegue coordenar, por exemplo, protestos e algumas coisas, né? Mas como agora dar esse pulo para conseguir também uma organização que seja, por assim, um poder, né? Um poder paralelo, um poder mais forte, né? Porque a gente sabe que a gente tem um inimigo que é muito grande, que é essa elite, e que tem todas as leis a favor deles. Então, que acontece? Porque, bom, hoje começa uma campanha que está levantando uma coordenadora que chama Coordenadora 18 de Outubro. E essa coordenadora, eles têm apoiado e eles têm estado bem perto de pessoas e famílias que estão com familiares presos, sim. Eu vou falar alguns números, tá? Para vocês vão ser números, de repente, que são bem pequenos, mas não tem que esquecer que o Chile tem 17 milhões de pessoas a nível nacional, tá? O Chile é meio o Rio, né? Inclusive, o Rio tem mais pessoas, tá? Então, de repente, nossos números não parecem ser tão relevantes, mas aqui a gente toma essa lógica, né, solidária, que também o movimento feminista é a bandeira de luta, né? Que toca na e a gente sai todo mundo, né? Morre uma e todo mundo vai defender, entendeu? Nesse processo que a gente está vivendo, a gente tem números que são terríveis. São 42 pessoas mortas por conta da polícia e dos militares que saíram na rua o ano passado. Tem 450 pessoas que perderam a visão por ter sido atingidas com armas não letais, mas armas da polícia, né, dessas para desfazer as manifestações. Tem 1.800 casos de denúncias de violações a direitos humanos em processos de detenção. Inclusive, tem por volta de 500 abuso sexual.
E tem por volta de 2.500 pessoas presas. Cada dia tem outras, por exemplo, anteontem foram 47, e isso é um número que é meio dinâmico, né? Mas, então, essa coordenadora o que faz é ter apoio, principalmente para essas pessoas que estão, a gente considera que são presos políticos. São presos políticos por várias questões. Por uma parte, porque todos esses companheiros e companheiras que estão presas, eles, por motivos pequenos, eles estão arriscando penas e condenas muito altas, tá? Com provas que são manipuladas pelas fiscalias e pelas polícias. A gente já sabe, já diferentes instituições de direitos humanos, de observações internacionais já falam, né, de que nas manifestações a polícia já estava dentro das manifestações, tipo, provocando incêndios, provocando... E então, essas provas não tem, né? Mas tem outras provas que eles meio que aumentam as penas, as condenas das pessoas que estão nesses processos. Então, dessas 2.500 pessoas, tem agora várias delas já estão em casa, mas estão com, sabe, com restrições várias. Tem outros que estão no presídio há 1 ano, sem nenhum processo. Aí a pandemia tem jogado também um pouco em contra, mas acho que também eles têm utilizado a pandemia para não começar esses processos, e a gente vê nessa ação do Estado uma arma, né, que eles têm para controlar, para fazer as pessoas ter medo de sair para protestar, né? A gente pensa, por uma parte, que é um direito da gente protestar e também se defender, né, com nossas ferramentas, que são as barricadas, as ocupações, a corte de ruas, né, e saídas massivas de pessoas. Então, a gente reivindica essas ações. Não vê, são nossas armas, né, como povo, desde já há muito tempo, né? Então, hoje, justamente, quinta, 26 de novembro, a gente está começando a divulgar esta situação que a gente está vivendo, principalmente a situação que estão vivendo os presos e as presas, e o que as pessoas dessa coordenadora, que fazem apoio econômico, fazem apoio também jurídico, né, com advogados. A gente está sempre fazendo ações de visibilidade e de apoio aos familiares. Então, estão começando eles se organizaram numa organização que chama OFAP, Organização de Familiares dos Presos Políticos, e a gente o que está pedindo nesse momento é a solidariedade internacional para conseguir uma lei de anistia que seja total, sem condições, e no momento que seja, como é que se diz? Aprovada no Congresso, né? Porque tem alguns partidos que têm ingressado algumas propostas de amnistias e de indulto, só que eles só ajudam algumas pessoas e por um tempo acotado e por um... Então, aí, a proposta nossa é que seja todo mundo, né? Porque todos eles estão lutando por esse objetivo que é comum e que a gente vê que 80% da população está de acordo, né? Está com eles, entendeu? Em relação a essa demanda que eu estava falando antes, que é a mudança da nossa Constituição. E que é muito... A gente está vivendo realmente uma ditadura, como um pouco também parecido ao Brasil, né? Uma ditadura democrática, por assim dizer, né, onde vários poderes do Estado estão restringindo cada vez mais nossas liberdades e também nossos direitos. E entre eles também os direitos aí que são jurídicos, né? Então, por exemplo, todas essas questões de provas, eles estão aí como manipulando vários desses processos. E é um pouco isso, não sei, aí já jogo aqui a bola para, não sei se tem... Assim, dentro do que a Paula trouxe, né,
a gente fica ouvindo e tem muito do que o Paulo Guedes trouxe para o Brasil, né? Então a gente fica vendo assim, não é novidade também o que eu estou falando, né? Mas principalmente assim, tendo um depoimento de alguém, né, direto do Chile, né? A gente já viu algumas matérias aqui no Brasil, algumas reportagens sobre esse assunto, mas a gente percebe o quanto tem fundamento essa comparação, né, de que o Brasil hoje vive um pré-Chile, Isso. né? Porque a gente está muito perto de ser tudo isso que você está falando, né? E quando você fala da Constituição, eles estão justamente jogando isso também aqui, porque a gente vê, né, Carla, essa questão da reforma administrativa que eles trouxeram, né, que não tem nada de administrativa. O que eles querem fazer, justamente, assim, o principal dessa reforma é atingir a Constituição, onde eles querem que o Estado ele se torne refém dessas privatizações, né, que ele entregue os serviços, né, tudo o que nós temos hoje para a iniciativa privada. E mais agravante ainda, nessa proposta da reforma administrativa, aonde as empresas privadas vão ter o privilégio, né, a preferência de escolher que tipo de serviço e aonde, no Brasil inteiro, eles vão querer atuar. Então, o que vai sobrar para o Brasil, para o cofre público, né, para a iniciativa pública, vai ser justamente o que tem de podre, o prejuízo que as privadas não querem levar. Então, assim, a gente escutando a tua fala, em toda, né, tua fala completa, assim, a gente vê muito isso, né? Aonde o Brasil tem que avançar hoje nos movimentos para deter o que está vindo por aí, que justamente é o futuro que a gente tem aí na nossa frente e não é uma coisa para daqui a muito tempo, não, já é para o amanhã. Né, Carla, por favor. Puxa, pois é. Ouvir a Paula, né, que está nesse movimento de luta e resistência no Chile, nos deixa ainda mais preocupados e até desesperados, eu diria, com relação ao que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Que quando a Paula fala que a Constituição chilena ainda é a mesma da ditadura, na verdade, Paula, a gente comemora aqui no Brasil a Constituição de 88, mas, na verdade, ela se torna algo, uma lei apenas, um papel, algo que a gente menciona, mas que a gente não consegue ter na vida das pessoas essa Constituição enquanto prática, né? Ela garante uma série de direitos sociais que não são cumpridos, que são negados pelo Estado o tempo todo, né? Ela garante essa questão da livre manifestação, mas nós, em 2013, tivemos muito manifestante preso, nós tivemos manifestantes também feridos, né? Essa coisa que você disse da bala de borracha no olho, né? Aqui a gente também teve. Então, eu acho que... E agora, com essa onda de privatizações, você estava falando, Paulo, que no Chile... a fonte de água é privatizada pela Constituição. No Brasil, ela não é pela Constituição, mas ela é pelo capital, né? A gente tem várias e várias nascentes que são da Nestlé, que são compradas aqui, quer dizer, o território onde essa nascente existe, ele é comprado, né? E ali, então, as nascentes que são daquela localidade fazem, então, parte do patrimônio de uma empresa. E agora se discute a privatização da água de maneira mais orgânica, né? De maneira nacional. Então, assim, tudo que vocês hoje lutam para que vire novamente patrimônio público, nós ainda temos parte dele como patrimônio público, mas está sendo colocado na mão das empresas privadas de maneira mais facilitada possível, pelo preço simbólico, né? A gente está vendo as negociações que ninguém faria, né? Dentro de uma perspectiva de negócio e vendendo direitos da nossa população. Quer dizer, com a precarização do trabalho, com o aumento da quantidade de anos trabalhados, com a redução da questão da aposentadoria e com a penalização dos nossos idosos, que você colocou aí a questão dos índices de suicídio, né, que acontecem no Chile. Realmente a gente acompanha um índice absurdo, né, mas é o que o Brasil está buscando. Nós também já temos um índice grande e a nossa caminhada é para
priorizar a morte dessas pessoas. Já priorizamos, não dando atenção à questão da Covid, né, que era uma gripezinha. Aí nós tivemos nossos governos ridicularizando uma doença que afetava, na sua maioria, a população idosa. Isso não é à toa, isso é enquanto política, né? Nós queremos matar nossos idosos. Por isso, nós ridicularizamos a Covid. Então, assim, tudo que você menciona de problema vivenciado e de agora luta para tentar voltar a um Estado que garanta direitos como Estado, né? Hoje o Chile é totalmente privatizado, né? Totalmente das empresas. Nós ainda temos alguma chance aqui no Brasil, mas o conservadorismo, esse ambiente de ódio, né, que a gente está vivenciando, está levando a gente para um caminho muito parecido com esse caminho triste que a população chilena vive, então, nos últimos 40 anos que você estava colocando, né? E a gente sabe o quanto depois tentar retomar o Estado, né, é difícil, sofrido, e o quanto esse Estado é criminoso, é cruel, né, nas suas atitudes aí. Simplesmente, Paula, a gente tem que dizer que ouvi-la deveria ser algo mais abrangente possível, né? A gente devia ter mais brasileiros ouvindo para tentar entender em que processo o Brasil está tentando chegar, né? Sim. E dentro dessa trilha, né, a gente sabe o quanto é importante ter uma categoria de peso. E eu não tenho dúvida de que uma dessas categorias hoje no Brasil é a dos petroleiros, né? Porque além deles serem um motor produtor de uma riqueza como o petróleo, né, que é buscada no mundo inteiro, e ainda hoje, apesar de todas as questões ambientais, a gente sabe que ainda é, né, um produto que não pode faltar, porque tudo que a gente tem até, né, uma fala numa live da diretora Carla Marinho, que é do Sindipetro também, que ela falou: tudo que vocês estão vendo tem petróleo ao seu redor. Se tirar tudo, só vai ficar você pelado. E olha lá, né? Se não estiver usando silicone, nada envolvido aí com alguma, né, algum desses produtos aí. Então, assim, a gente sabe que eles estando organizados, eles estando mobilizados, né? Não só eles, mas como uma força motriz para mudar o que a gente pensa, o que a gente precisa, a gente consegue chegar lá. Luiz Mário. Posso falar uma coisinha em relação a isso? Pode. Antes que o Luiz Mário possa... Que eu estava falando antes, né? Os níveis de sindicalização aqui no Chile são muito baixos, né? Sim. Mas nossa maior riqueza, o PIB, o 50% do PIB interno aqui do Chile, ele é por conta da extração de cobre, tá? Que principalmente vai para a China. China e é nosso principal como comprador de cobre, tá? Aí depois eles voltam com os fios e os telefones e os computadores e tudo isso. Então, nesse movimento, os mineiros ficaram do lado de fora. E eles estão em dívida com o movimento chileno, porque eles dentro da classe trabalhadora são quem tem as melhores condições de vida, sabe? As melhores, então, como a burocracia, como sindical e tudo que eles são muito como comprados ou vendidos, né? Pelas essas grandes empresas transnacionais que estão aqui e também pelas que são próprias do Estado, que são pouquíssimas. Eu não sei dizer agora o porcentagem desse cobre, né? Quanto é chileno realmente. Eu também gostaria de saber aí, porque acho que estão começando a privatizar, né? Essas bocas de petróleo aí, né? Então, aqui isso já acontece também há muito tempo, mas é isso, esse sistema político que a gente tem feito também, eles têm sido como uma engrenagem, sabe? Onde eles sabem onde favorecer para justamente o sistema não cair. Entendeu? Se a mineria parasse, eu acho que a gente teria conseguido já muita coisa a mais. Então, é super importante a
a relação, né, cidadania e sindicatos que tem que ter. E por isso que a proposta dessa coordenadora hoje é começar hoje, 26 de novembro, uma campanha de agitação nacional e internacional até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E para esse dia a gente está tentando convocar a maior quantidade de sindicatos, né? Para essa grande greve nacional, protesta que a gente vai ter. Então, é importante aí também essa articulação, essa parceria que tem que ter entre os movimentos de trabalhadores e a cidadania e os movimentos sociais que a gente tem aqui. Sim, é assim, né? Você pediu informações, a gente vai trocar aí muitas daqui para frente, mas, por exemplo, só para ilustrar, o Brasil com essa questão aí do pré-sal, né? Ele tem, por exemplo, o Campo de Búzios, aonde é um campo maior do mundo. E com uma proposta que é inesgotável, porque não dá para saber quando, até quando, é uma coisa tão imensa, tão nunca vista antes, né? E pertence ao Brasil. Então, por exemplo, essa gestão aí bolsonarista, né, com Paulo Guedes, eles estão privatizando todas as subsidiárias da Petrobras, né? Ela vai virar uma empresa que é projeto deles, inclusive falado e divulgado e vendido e abraçado pelos neoliberais, transformar a empresa numa empresa só de extração, mas, ao mesmo tempo, eles também estão, nesse momento, privatizando campos de petróleo. Entendeu? Então, assim, o que, inclusive, demonstra o quanto eles não têm nenhuma responsabilidade em estar usando, né, essa riqueza em prol do povo brasileiro. Luiz Mário, por favor. Rosa, o gancho foi ótimo. Primeiro que, a nível classista, nós temos uma única classe, a classe trabalhadora, a classe operária. É a classe dos petroleiros, dos caminhoneiros, dos eletricitários, dos mineradores, das donas de casa e assim por diante. Tá? Não falta ninguém. É ação do brasileiro, ou brasiliano, como a Raquel gosta de dizer. Nós precisamos unir nossas forças com os caminhoneiros e cada um dos grupamentos profissionais de trabalhadores, do campo à cidade, para reconquistar o que é nosso e avançar pelos nossos direitos. E, para isso, temos que construir com humildade a greve geral, não só dos petroleiros, mas de todos os trabalhadores, com força, para parar o país, parar a América do Sul, se quiser. Mas nós temos que lutar para avançar. E nós estamos jogando sempre na retranca, recuados. E falamos em reagir como se cada vez nós estamos no canto de uma sala, no canto de uma quina que não nos leva a lugar nenhum. Então, eu convoco todos os petroleiros, pelos depoimentos da companheira chilena, e o depoimento também da Carla. Vamos para a rua, povo petroleiro. Junte-se todos nas ruas, com sem teto, sem terra, LGBTI, negros, negras, quilombolas, povos originários. O nazismo já está implantado no Brasil. Acorda, companheiros. Acordem. Vão para as ruas. Vamos reconquistar e avançar o que é nosso, antes que seja tarde demais. Porque aí seria um país de terra arrasada, com muito mais dificuldade de lutar. Nós, no passado, usávamos mimeógrafo para fazer panfleto. No passado, eram os linotipos de Gutenberg. Hoje temos esse celular e quase ninguém usa ele como revolucionário. Mas no passado, até o mimeógrafo era revolucionário. E hoje, com esse bichinho aqui que se consegue falar com centenas, milhares de pessoas, e as pessoas não ouvem, têm preguiça de ler um texto de 5 linhas, 10 linhas, meia lauda, de ouvir mais de um vídeo de mais de 10 minutos. Essa sociedade é superficial. Temos que internalizar a luta com o livro na mão e a baioneta na outra. Temos que ir para as ruas lutar com todos nós. Sem discriminação. Com servidores públicos e administrativos também. Da área federal, estadual e municipal. Sem educação, não podemos ter revolução. E os sindicatos têm a obrigação também de formar.
Formar revolucionários. A educação é a mesma coisa, formar professores revolucionários. Recontar a história do nosso país como ela realmente se deu. Não por benesses de oligarquias, e sim pela morte e sangue de muitos companheiros que morreram pela liberdade e fim da escravidão no Brasil. Os índios, os povos originários, são os mais resistentes, estão resistindo há 500 anos. E nós, brancos, não fazemos nada, quase nada por eles. Eles sim são donos dessa terra. No sentido mais amplo da palavra de dono, em si irmanados, não donos, mas irmanados com a terra, com a natureza. Eles não têm acúmulo de tatu, acúmulo de tecido, acúmulo de riqueza. Eles vivem a natureza, respeitam a natureza. Respeitamos a nossa natureza humana também de não pisar no outro, e não destruir o outro. E nosso processo é, petroleiros, univos-nos a todos os demais trabalhadores para a greve. Não vamos nos omitir, porque ficar em casa só no Zap Zap não dá. Tem que ir além. Tá bom, pessoal? Então, peço a todos, vamos lutar pelos direitos humanos. Na real, no concreto, como aí a companheira Carla faz, como a companheira Paula Becker está fazendo no Chile e aqui no Brasil. Vamos integrar Cuba, Venezuela, Bélgica, França, Alemanha, os brasileiros no exterior também, com a rede fibra. Vamos atacar e não só jogar na retranca. Eu peço a vocês. Inclusive, né, Luiz Mário, assim, né, essas informações que a Paula também trouxe, que eu acho bastante importante da gente estar repercutindo, falando, né, mais um pouquinho, porque eu acho que é uma situação assim também bastante grave no Brasil, né, o quanto todas essas ações atingem, né, as pessoas, os trabalhadores, que as levam a cometer, né, o suicídio. Inclusive, né, Luiz Mário, queria que você comentasse, a gente acompanhou aí, né, não agora só durante a pandemia, alguns casos, né, dentro da empresa, mas também entre os aposentados, já devido, sabe, Paula, quando você colocou isso, é realmente isso, sabe? A gente vê o Brasil desse jeito muito em breve, porque a gente já tem um histórico, pelo menos entre os petroleiros, né, Luiz Mário, que a gente pode estar falando aqui, porque é uma categoria que a gente está acompanhando mais de perto, aqui pelo menos no meu caso, como jornalista, que a gente vê já alguns casos, né, de aposentados, sabe, por conta dessa situação de ter, né, o padrão de vida reduzido ao máximo, né? A gente tem hoje aí questões que envolvem os petroleiros, que é com relação ao fundo de pensão, né, sucateado também, e que os obriga a pagar dívidas enormes. A empresa, por exemplo, agora, ela no último acordo coletivo de trabalho, ela tomou, né, digamos assim, na mão grande, a assistência, né, multidisciplinar de saúde dos aposentados, né, que a gente sabe que é extremamente importante hoje aqui para eles, e ainda tem toda uma dívida a ser paga. Então, assim, são situações, né, Luiz Mário, que coadunam, sabe, com todo esse mapa, né, esse quadro que você fez, muito, muito visivelmente parecido com o que a gente já começou a enfrentar aqui. Né, Luiz Mário? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões também. Morreram colegas, um coordenador na Bahia, na linha de dutos, se enforcou com uma corrente que ligava uma válvula. Outros mais estão morrendo, cometendo suicídio no local de trabalho ou em casa. Aposentados estão sofrendo com um PED assassino, plano de equacionamento de dívida, e não deram causa. E sim por administração da Petros e da Petrobras, seus governos federais, a cada um seu tempo, que estão fingindo que esses trabalhadores aposentados têm dívida e não têm. Quem deve é a Petrobras. A gestão da Petrobras não quer pagar o que é devido num acordo bipartite com os aposentados, com o pessoal da ativa. E já propõe um PP3, um Petros 3, para prejudicar ainda mais o trabalhador. A Petros está vendendo, doando patrimônio imóvel, imobiliário,
ainda aparece de galã dizendo que está abatendo da dívida dos operários que estão aposentados. Isso é ridículo. Isso é liquidar a vida dos aposentados a curto prazo, com a possibilidade de não resgatar nada do que eles investiram durante 30, 35 anos dentro da peça, do fundo de pensão. A MS é a mesma coisa, estão liquidando o plano de saúde nosso. Para justamente o quê? Matar o máximo de gente possível. Deixar o pessoal da ativa em um estado psicológico tão ruim que saiam no PDV correndo. A Petrobras sempre dará lucro, só que não dará lucro se ela deixar de existir. E esse lucro, pela legislação, vai para onde? Para os banqueiros. O lucro, você, petroleiro, que dá lucro para a Petrobras, não vai para o governo federal, vai direto para os bancos, amortizar dívida. Dívida essa que não é auditada há mais de 60 anos no país. Dívida essa que mata o brasileiro de fome. Todas as empresas públicas geram lucro, sim. Lucro social, que é o principal. E aí, seguido, lucro econômico. E vai para pagar banqueiro nacional e estrangeiro. Vamos dar um basta nisso, gente. Vamos se juntar. Inclusive, né, Luiz Mário, vale a gente, né, Luiz Mário, vale a gente falar aqui também, né, só para citar, nesse momento a categoria está em luta com relação à participação dos lucros e resultados, né? E a empresa fez uma proposta que é de uma remuneração, né, para a categoria, quando ela mantém os salários altíssimos, né, inclusive com prêmios, né, ligados a todo ao alto escalão. Então, assim, nada diferente do que tem acontecido nos outros países aí da América Latina, que tem o neoliberalismo aí, como a Paula falou, como fundo principal dos governantes, né? A Carla queria fazer um comentário, né, Carla? Sim, porque a gente está falando, né, dessa questão dos sindicatos. A Paula trouxe um número muito pequeno de sindicalizados lá no Chile, e aí a gente também tem que comentar aqui, né, o projeto de governo, né, do enfraquecimento, né, dos sindicatos, para que os trabalhadores não tenham condições de se organizar, né? Acho que isso é uma das questões que a gente precisa. O movimento sindical se encontra numa situação extremamente vulnerável com a reforma que foi a reforma trabalhista que foi feita, né? Muitas das vezes colocando o sindicato contrário ao trabalhador, né? Colocando o sindicato como se fosse vilão da história, como se retirasse recursos financeiros do trabalhador, sem dizer a que significa essa luta, né? Sem dizer que tipo de organização ela se refere, por que o sindicato é importante, né? Quando a gente fala da abertura da democracia aqui no Brasil, né? Do retorno quer dizer, a gente ainda, eu acredito que a gente ainda está numa ditadura, numa certa ditadura, mas quando a gente abre os movimentos democráticos, os sindicatos são extremamente importantes, né? A luta sindical ali, ela foi muito importante. Hoje a gente está falando, né, que as empresas até metalúrgicas que apoiaram a ditadura, elas estão se retratando justamente porque teve um movimento sindical fortíssimo ali, que defendia os seus trabalhadores e os interesses, né? Hoje a gente tem sindicatos sucateados, né, por uma política de governo que tem, então, essa intenção de fazer com que os trabalhadores não se organizem, né, fazer com que as pessoas tenham cada vez menos condições de trabalho mais precário, o trabalho individual, a livre concorrência, né? Então a pessoa diz, eu consigo por mim, não preciso do sindicato, né? E aí a gente vai utilizando, então, a precarização do trabalho para colocar os trabalhadores como os trabalhadores do Uber, o trabalhador, né, de entrega, tal, trabalhando 15, 16 horas por dia para garantir aquilo que ele precisa, né? Então, é só para dizer da precarização dos sindicatos de maneira geral que a gente precisa retomar, né? Fortalecer o sindicato dos petroleiros, que é ainda algo que nos dá esperança nesse cenário, e tenta retomar a luta dos outros sindicatos. Inclusive, a gente tem que destacar aqui que primeiríssima medida do governo Bolsonaro foi atacar os sindicatos, né, Luiz Mário? Vale falar rapidinho sobre isso também,
e da importância justamente, né, do núcleo onde o Luiz Mário fica, né, que é o de formação e política sindical, de política e formação sindical, que justamente trabalhou, né, intensamente sobre a sindicalização e como que é difícil essa luta, né, Luiz Mário, de estar ali com a fichinha, conscientizando o trabalhador, porque a empresa ela também joga bastante pesado. Por exemplo, a Petrobras, né, como uma empresa enorme e estatal, eles jogam, por exemplo, esses, né, que são os premiados do alto escalão, que têm, né, todos os benefícios e que ganham, inclusive, uma PLR altíssima, eles são ali justamente com essa função de oprimir. Né? Então, se você é sindicalizado, se você participa das ações sindicais, né? Se você está o sindicato lá embaixo chamando nos prédios, por exemplo, e você participa mais, o teu gerente já começa a te olhar com outra cara e a te tratar de outra forma. E já teve, inclusive, assembleias, né, do sindicato, onde os próprios, né, que a gente até chama de gerentões, eles apareceram para oprimir, assim, entendeu? Na hora. Assim, e a pandemia, né, Rosa, não querendo te interromper, a pandemia escancara essa questão do sindicalismo, né? Porque a gente teve essa situação da pandemia, onde a questão dos trabalhadores, a gente não sabia como ficaria, e os sindicatos tentando se mobilizar para garantir o direito dos trabalhadores, garantir condições adequadas de trabalho, né? A questão do risco, né? Da contaminação pelo coronavírus, e as questões de realmente pressão o tempo todo de demissão massiva, de ou você faz ou tem alguém para entrar no seu lugar, justamente pelo enfraquecimento dos sindicatos. Os sindicatos enfraquecidos não têm a mesma condição, embora eles tenham se mantido firmes, e aí está aqui nosso agradecimento, né, a esses lutadores que estão aí em favor da classe trabalhadora, mas muito difícil de entrar numa empresa onde a grande maioria dos trabalhadores dali não confiam nesse sindicato enquanto sindicalizado, né? Não estão mais sindicalizados. E aí, ainda assim, eles estão ali lutando contra essas questões impostas, né? E contra esse assédio, né? E eu posso dizer, esse assédio das empresas, dos patrões com relação à questão do trabalho dentro desse cenário de pandemia. Tem até umas histórias assim curiosa, né? Porque chega a ser algo que virou até piada, né, Luiz Mário? A questão do megafone, de tá havendo um movimento e aí chega a polícia, né? Pouquíssimos manifestantes, até por conta da pandemia, no isolamento, poucos foram, né, a esses movimentos aí externos de rua, mas aí tem sempre lá a polícia com uma ordem que é impressionante, que não pode usar o megafone, né, Luiz Mário? É verdade. Diga o megafone da Fiche. Foi apreendido 3 vezes e 2 deles alegaram que tinha que ser periciado o megafone. Levado para a perícia técnica do Instituto Carlos Éboli. É um absurdo. Mas, companheiro, além de PLR, nós temos que lutar por reconquistar todas as 89 cláusulas que nós perdemos nos 2 últimos ACT. Perdemos 89 cláusulas. Eram 189 cláusulas trabalhistas neguladas pelo ACT. Perdemos 89. Queremos perder mais o quê? Não há lugar seguro na Petrobras, nem IP, nem abastecimento, nem terminais, nem transporte, nem dutos, nem serviços. Estamos todos riscados a qualquer hora a perder nossos empregos. 45 mil trabalhadores na rua e não tem emprego para esses 45 mil trabalhadores. Então, por isso que lute pelo emprego seu do futuro, pelo atual e por todos os trabalhadores brasileiros que estão desempregados. E por aqueles que melhorem a condição, porque a reforma trabalhista aniquilou os nossos direitos também. E a previdenciária idem. E nós quase não lutamos. Então nós precisamos de um sindicato cada vez mais forte para sindicalizar. Nós temos que dar um patamar de qualidade que chega a 80%, 90% de sindicalizados. Você que não é sindicalizado, você está sendo ético com aquele que é sindicalizado, que sustenta o sindicato, que é responsável pelo ACT, que é responsável pela vigilância do ACT, pela vigilância das leis do trabalho e de saúde. Pense nisso. Seja ético, se sindicalize em qualquer categoria profissional, que é dos profissionais liberais, sindicatos dos arquitetos, sindicatos dos engenheiros, sindicatos dos economistas, dos administradores, se sindicalize neles também. E no majoritário, que é o petroleiro. E você que é trabalhador de modo geral, se sindicalize na sua categoria profissional majoritária
ou de profissão, sindicato de jornalistas, radialistas, energia e tantos outros. Isso vale para nós brasileiros, vale para chilenos, vale para mexicanos, vale para argentinos, vale para a humanidade toda. O brasileiro e todo o povo tem que se conscientizar que a sindicalização é uma necessidade e não apenas um bibelô. Sim. Dizer, tem que sindicalizar como um bibelô. Não, não é isso. E os direitos Aí, humanos Luiz também não é Mário, bibelô. tudo depende, né, de você também. É o que a Paula falou, né? São tantos assuntos aí para a gente estar aprofundando em todos eles no momento, mas tem toda uma formação mesmo para isso, né? De você estar vindo desde o ensino, né, médio, no caso, que é quando você já começa a pensar numa profissão, né, em desenvolver alguma atividade, de você já ter esse contato, né, e esse pensamento, esse aprendizado sobre a importância das categorias, né, a importância de você estar numa unificação com relação ao seu fazer, né, e que a gente sabe que isso não temos, né, não temos nem sala de aula, nem aula, né, então, nem professores, né, um país como o Brasil que não valoriza os profissionais da educação, nenhum deles, então, e fica muito complicado de você ter, né, cobrar também dos trabalhadores esse perfil. Bom, a gente está chegando aqui, infelizmente, ao final do nosso programa, né? Um programa para a gente ficar aqui, ligado aqui, por um bom tempo. Mas, como eu falei no início, a gente vai voltar a fazer mais um programa aí nesse estilo. Queria, então, pedir, né, para as nossas convidadas já fazerem uma despedida final para a gente poder encerrar o programa. Por favor, Paula Becker. Isso. Bom, muito obrigada de novo por esse convite. Acho que também aqui tomei algumas anotações para a gente pensar em vários desses assuntos em outro momento. Eu queria repetir, né, que hoje a gente começa essa campanha pelos companheiros e companheiras que estão presos e presas de diferentes formas também. Aqui no Chile, eles são lutadores e lutadoras que estão querendo mudar, né, esse modelo instaurado aqui no Chile, que quer ser difundido ao resto do mundo, esse sistema neoliberal sustentado no capitalismo, né? E então o chamado que eu faço nesse momento é a divulgar essa luta pela anistia total dos companheiros e companheiras, também fazer um boicote aos produtos chilenos, principalmente o vinho, que é tão valorado aí no Brasil, e também o abacate, que não sei se vocês sabem, mas aqui a gente tem vários problemas com essa produção de abacate que está deixando desertificado e sem água um monte de território aqui no Chile, por essa questão de que a água é privada, né? Então, é isso, continuar essas lutas em conjunto, continuar, nunca deixar de pensar e de aprender, lembrar que o sistema neoliberal o que quer é fazer pensar que as soluções são individuais, e nossa maior resistência é justamente se organizar coletivamente. Para não perder as esperanças, a gente precisa não estar sozinho, e para não terminar pensando que o suicídio é a única saída, a gente tem que estar junto e continuar pensando um mundo onde a gente possa conviver respeitando a natureza, respeitando as culturas e eliminando todo tipo de opressão racial e também de gênero, né? A gente tem que avançar porque o capital, como a Carla falou, né? Mas além dos estados, né, que estão defendendo o capital, a gente pensa que tem vida, mas além do capital. Então é isso. Muito obrigada de novo e espero que a gente se encontre prontamente também. Com certeza, ainda mais com esse seu pé aqui no Rio, não é possível que a gente não dê um jeito de se encontrar. Carla? Isso. Primeiro, agradecer, né, a vocês a oportunidade dessa troca, né, agradecer a Paula pela luta que ela vem travando e pela oportunidade que nos dá de conhecer de perto, né, a realidade a partir de alguém que está no front, que está na luta. Dizer que somos solidários aqui.
a essas pessoas que, pela luta, por um mundo melhor, né, por uma questão de justiça, hoje estão injustamente presas, e que a gente consiga internacionalmente fazer uma pressão para que essas pessoas sejam libertas e possam aí continuar com sua luta, e que a gente aqui no Brasil consiga abrir os olhos a partir de depoimentos como os da Paula, né? E são depoimentos de gente que está vivendo a construção do neoliberalismo e a implantação dele, a vivência dentro dele e o sofrimento que ele causa, para que a gente não permita que isso seja realmente, que a finalização dele não seja feita aqui no Brasil, porque ele já está começando a ser realmente implantado, mas que a gente resista e retome os nossos direitos. Obrigada pela participação, um abraço a vocês, força petroleiros, força sindicatos, e a luta da classe trabalhadora continua para a garantia dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos. Obrigada. Olha, eu já vou me despedindo também. Foi um prazer, assim, sem tamanho, estar com vocês duas hoje aqui. A gente conversou com a Paula Becker, ela é uma chilena carioca, uma chilioca, né, muito querida, participante da Assembleia Territorial da Praça de Bogotá, que faz parte do movimento que começou em outubro passado. Trabalha também, né, com saúde mental e ocupacional na Casa de Santiago, que é pública, e também na luta antimanicomial e antipsiquiátrica. Paula, já fica aqui o nosso convite para a gente voltar a bater um papo aqui na Rádio Petroleira. Quando você estiver aqui no Rio, a gente vai te levar lá para conhecer o estúdio da rádio e vamos gravar aí muitos programas daqui para frente. Muito obrigada pela tua participação. Eu queria fazer um convite a vocês também, para esse domingo a gente vai fazer uma reunião para coordenar algumas ações coletivas, já seja mediáticas ou virtuais, ou de assinatura de cartas. Então, estão convidados para essa reunião. Aí depois vou passar aqui meu WhatsApp internamente por Rosa, né, para vocês convidar qualquer organização do Brasil para a gente coordenar esse apoio internacional. Sim, a gente também vai deixar aí no texto descritivo, se você tiver algum link ou qualquer outra informação que você queira deixar, ou contatos, para a gente publicar junto com esse áudio, na postagem do áudio, a gente deixa no texto descritivo. Né? Queria agradecer também aqui a participação da Carla Carvalho, ela é da coordenação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Petrópolis, é também pedagoga e também trabalha, né, passeia na pós pela psicopedagogia. Muito obrigada, Carla, não por essa vez, mas por todas que você já participou aqui do Privatizar Faz Mal ao Brasil. Eu agradeço aí aos ouvintes, peço que compartilhem, a gente vai estar no Spotify também, você pode ver essa postagem e também compartilhar através do site do sindicato, é www.sindipetro.org.br, Rádio Petroleira. Lá, inclusive, você encontra todos os programas passados do Privatizar Faz Mal ao Brasil. Recomendo que vocês ouçam, né, porque pode estar passada uma notícia ali, outra aqui, mas os recados dos nossos convidados sempre são bem importantes. Deixo, então, a despedida do programa com o Luiz Mário Nogueira Dias, que é um dos coordenadores do programa, diretor do Sindipetro RJ, e também da política e formação sindical do sindicato. Quero, então, me despedir de vocês, pedindo para vocês ficarem aí bastante atentos nessas datas que a Paula trouxe. Né? A partir de hoje, 26 de novembro, começa o movimento, a gente vai fazer de tudo para engrossar isso de forma internacional, e fiquem bastante ligados aí nas agendas que a gente vai estar construindo juntos para o 10 de dezembro. Até o próximo e fiquem bem. Luiz Mário. Obrigado novamente a Carla Carvalho, representando os direitos humanos de Petrópolis e talvez até do Brasil todo, com a influência de Leonardo Boff também. Agradecer a Paula Beck, a presença também sobre informações do Chile, que são muito importantes. Nós temos um lema que a gente usava, mais velhos da Petrobras usavam: mexeu com o meu companheiro, mexeu comigo. Eu vou estender: mexeu com o brasiliano, mexeu com o chileno, mexeu com o argentino, mexeu com o cubano, mexeu com o venezuelano. É isso que nós temos que entender. Mexeu com a esquerda, mexeu com todos os partidos de esquerda. Mexeu com o trabalhador a qualquer rincão do país. Qualquer trabalhador do campo ou da cidade. Mexeu conosco. Se sindicalize ao seu sindicato. Isso é muito importante. Isso não é só uma retórica. Isso é a realidade. Sindicato forte é sindicato com alta sindicalização. E com formação política à esquerda. Peço a todos
colabore com os direitos humanos de Petrópolis, do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, de Niterói, de outras cidades brasileiras, de onde isso existir. Não leve os direitos humanos numa balela, que é direito somente de defender vagabundo, que não é essa a realidade. E esses tidos vagabundos são cidadãos também, antes de tudo. Cidadãos que sofreram para estar na condição também que chegaram, que cometeram crimes, etc. E não precisam ser penalizados 2 vezes, com falta de condições penitenciárias. E quanto mais fazendo por problema político. O problema político se resolve nas ruas, e não em carceragem, e não sendo preso por ter divergência do governo, como acontece no Brasil e acontece no Chile e em outros países do mundo. Então, companheiros, muito obrigado pela presença de todos. Se sindicalize. Muito obrigado, Paula. Se sindicalize. Paula, quer vocês uma coisa. Vai, Paula, encerra aí. Vale, Paula. Nosso grito de luta aqui é liberar a los presos por luchar. Liberar a las presas por luchar. No estamos todos, faltan las presas. No estamos todas, faltan los presos. Muito obrigada. Muito bem. Pronto, maravilhoso. Obrigado a todos e todas. Privatizar faz mal ao Brasil. Reage, brasileiro. Reage, petroleiro. Sai da inércia. Faz mais o mundo. Isso. Obrigado. Obrigado, cara. Até o próximo. Tchau. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.